Olá, meus amigos, bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de satisfação estar aqui com vocês mais uma vez para estudarmos a última parte do nosso estudo escatológico, fazendo uma imagem à besta. E hoje vamos dar ênfase à vitória final do remanescente. Eu sou Valdemir Bernasconi e esse é o seu canal Pura Verdade. Se você é novo por aqui, já peço que faça a sua inscrição, deixa também o seu like, compartilha com os seus amigos, ativa aí o sino para receber as notificações e o mais importante, deixe a sua opinião sobre o assunto desse vídeo em seus comentários. Os seus pensamentos e opiniões são muito importantes para nós, para sabermos o que realmente cada um pensa sobre o assunto. Convido você para participar conosco, para nós fazermos uma oração, pedir a bênção de Deus e a iluminação sobre esse assunto. Oremos então. Pai amado e santo, exaltado e engrandecido seja o teu nome, porque tu és o único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Diante de ti não há Deus semelhante. O Senhor é o único que pode transformar vidas, salvar pecadores, pois conhece o íntimo de cada pensamento, de cada coração. Peço uma bênção especial sobre todos os inscritos aqui no canal Pura Verdade e sobre aqueles que estão conosco, nos acompanham, mas ainda não são inscritos, que eles possam fazê-lo e esse canal possa alcançar relevância e outras pessoas então possam ter acesso a essas informações tão preciosas. Por favor, Senhor, fica conosco no decorrer desse estudo, abrindo nosso entendimento para a maior compreensão. Estas bênçãos te pedimos nos méritos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, amados, fazendo uma imagem à besta, parte final. Vimos no estudo passado que é bem possível que se faça uma imagem da besta, ok? Já vimos sobre a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. São poderes, são reinos, são autoridades, que haveriam de se manifestar, cada uma no seu tempo profético, para cumprimento das profecias reveladas então no livro do Apocalipse. Então hoje nós vamos aí a parte final, enfocar sobre a vitória final do remanescente. Remanescente, vocês sabem que é o resto do povo de Deus que permanece fiel aos seus mandamentos. Queridos, visto que o domingo, como o dia do Senhor, teve origem a partir do Império Romano Papal, ou seja, o poder representado pela besta que sobe do mar, um poder que foi levantado no meio de nações constituídas em uma região habitada, sendo aclamado por povos, multidões, nações e línguas, a quem a humanidade estará prestando homenagens quando sendo conhecedores da verdade quanto ao sábado bíblico. Então preferirem obedecer a leis dominicais compulsórias, seguindo o desejo do papado e aceitando voluntariamente o domingo como dia de guarda. Veja o que nos diz Romanos capítulo 6, versos 16, diz assim: vocês não sabem a quem vos apresentardes como servos para lhe obedecer,
sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida. Então existe dois caminhos, o caminho da obediência e o caminho da desobediência à palavra de Deus. É fato que a desobediência gera morte, porque Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna manifestada em Jesus Cristo, nosso Salvador. Consequentemente, aos que obedecem, então, esses receberão a vitória final e a vida eterna. Então, nós somos escravos, ou nós somos escravos de Deus, sendo servos obedientes, ou nós somos escravos do maligno, sendo pecadores obstinados, vamos dizer assim. E infelizmente cada caminho leva a um ponto culminante final, ok? Então que nós possamos fazer as escolhas corretas para nós alcançarmos as bênçãos de Deus. No livro chamado Conversa Franca sobre o Pentecostalismo Atual, página 213, lemos o seguinte: a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que tributam à autoridade da Igreja Católica Romana. Quem é a autoridade da Igreja Católica Romana? É atualmente o Papa Francisco, né? Então, ele é a autoridade atual da Igreja Católica Romana. E segundo esse comentário, todos os evangélicos, pentecostais, neopentecostais, tradicionais, enfim, que aceitam o domingo como sendo o dia do Senhor, eles prestam uma homenagem à autoridade da Igreja Católica Romana. A conscienciosa observância do domingo como se fosse o sábado bíblico, indubitavelmente tem sido aceita por Deus como observância do sábado bíblico. Observe, somente quando a luz da verdade aparece, o pecado da transgressão do quarto mandamento é então imputado. Isso é muito interessante. Tem muitas pessoas que observam o domingo como o dia do Senhor porque aprenderam dessa forma. Não receberam a luz necessária ainda para ter uma excelente compreensão. Então o pecado não é imputado e Deus os aceita como se estivessem guardando o sábado bíblico. Mas a partir do momento que recebem a luz da verdade e continuam então colocando um falso sábado no lugar do verdadeiro sábado, então gera-se o pecado da transgressão ao quarto mandamento da lei de Deus. Observe o que nos diz a palavra de Deus em São João, capítulo 9, versículo 41. Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teriam pecado, mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então é o que Jesus está falando, é o que já comentamos, né? Quando se enxerga a verdade, então não há desculpa para permanecer na mentira. São João 15, verso 22 nos diz: se eu não viera nem lhes tivesse falado, não terias pecado, mas agora não tem desculpa do pecado. Ok? São João 15, 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, continuamos, onde nos diz: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam da transgressão da lei de Deus, porque se despreza o sábado, o sétimo dia da semana, e
exalta-se em seu lugar um falso sábado, o chamado domingo, que a Bíblia reconhece como sendo o primeiro dia da semana. Então isso é uma transgressão à lei de Deus. Como disse, muitos o fazem com sinceridade porque aprenderam dessa forma, mas todos um dia serão levados ao pleno conhecimento da verdade para tomar decisões racionais perante Deus, e se persistirem no erro, estarão permanecendo em uma vida de pecado. Cristo disse, com referência ao nosso dever para com o Estado e as suas autoridades, o seguinte, observe, São Mateus 22, verso 21, disse-lhes, então eles responderam, de César. Então Jesus lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que é de César? De César é o falso sábado, que eles chamam de domingo, o dia do Senhor. E o que é de Deus? De Deus é o sábado, o quarto mandamento, o sétimo dia da semana. Você vai ver isso no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 8. O sábado pertence a Deus, sua observância, portanto, só pode ser em obediência a Deus. Fomos todos advertidos quanto aos falsos milagres que seriam realizados por Satanás a fim de enredar a humanidade em seus enganos. Observe, Apocalipse capítulo 13, versículo 13, diz assim, ele faz grandes sinais de maravilhas, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Esse feito será novamente repetido agora no final da história desse mundo, com o objetivo de enganar. Então, no tempo do profeta Elias, quando ele estava diante dos 400 profetas de Baal, então foi feito um desafio que o Deus que respondesse com fogo do céu seria o Deus verdadeiro. E Satanás vai usar a mesma estratégia, fará descer fogo do céu na presença dos homens, com o objetivo de enganar. 1 Reis, capítulo 18, verso 24, nos diz, então invocai o nome do vosso Deus, disse Elias, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, este será um Deus verdadeiro. E todo o povo então respondeu, dizendo, esta é uma boa palavra. Queridos, hoje, como prova semelhante, será feito descer fogo do céu para confirmar aos homens acerca de um culto falso e idólatra. Esse esforço será levado ao extremo a fim de que a humanidade preste um falso culto à imagem da besta. Observe, Apocalipse 13, verso 15, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que essa também, falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, verso 15. Queridos, nesse tempo haverá na terra um pequeno remanescente, como sempre houve, que vai priorizar a obediência aos mandamentos da lei de Deus. Quando eu digo os mandamentos, eu não digo 9 mandamentos, não digo 8, eu digo 10 mandamentos, porque foram 10 mandamentos que Deus deu. Entre esses mandamentos está o 4º mandamento, que ordena a santificação do 7º dia da semana, ou seja, o sábado do Senhor. Vejam o que nos diz a palavra. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia da semana é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que estiver
hospedado na sua casa. Veja por que Deus está exigindo isso. Olha, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então, este é o motivo porque nós devemos santificar o sábado. Porque toda vez que santificamos o sábado, reservando as 24 horas deste dia para Deus, adoração a Deus, nós estamos declarando perante a humanidade que o Senhor é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Esse é o grande objetivo. Não é de admirar que o inimigo das nossas almas, ele tenta apagar da mente da humanidade o valor do santo sábado do Senhor, porque é justamente nesse dia que reconhecemos o único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Amados, Deus não então promete dar livramento ao seu povo fiel diante dessa controvérsia, diante desse conflito cósmico entre o bem e o mal. Veja, Apocalipse 15, verso 2, diz assim: E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos sobre a besta, e sobre a sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. Mas que canto então especial esses fiéis remanescentes entoarão no final desse terrível conflito cósmico entre o bem e o mal, entre Deus e o arqui-inimigo Satanás. Eles tinham harpas em suas mãos e certamente haveriam de entoar um cântico. Que cântico especial é esse? Apocalipse 15, verso 3 diz: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. O cântico de Moisés é o cântico da lei de Deus, é o cântico da lei. E o cântico do Cordeiro é o cântico da graça. O cântico de Moisés é uma referência ao cântico de livramento que Israel entoou depois de terem atravessado o Mar Vermelho e estar livre da opressão egípcia. Em pé no mar de vidro, os remidos entoarão o cântico do livramento da tirania de Babilônia mística, Babilônia espiritual, que se dará nestes últimos dias. Essa tirania, essa opressão, essa obrigatoriedade em aceitar um falso dia de guarda, um falso dia de adoração. O cântico do Cordeiro é o hino de louvor que os remidos cantam a Cristo pelo livramento do pecado efetuado por ele. Eles exaltam tanto o Filho como o Pai. Lição da Escola Sabatina, página 125, lição 893. Esse é o cântico da lei de Deus, da graça de Jesus e do livramento definitivo da opressão de Babilônia, tanto no passado quanto no futuro próximo. A história, queridos, vai se repetir. A história vai se repetir. As nações já estão se arregimentando, os líderes já estão se arregimentando, a fim de impor normas, segundo eles, para restaurar a moralidade, E um desses argumentos é que deve-se voltar a santificar o dia do Senhor. E quando eles fazem referência ao dia do Senhor, eles não estão falando do sábado bíblico, não.
eles estão falando do domingo papal, né? Instituído pelo sistema papal. Amados, oremos a Deus para que o Senhor nos conserve puro e obedientes à sua santa lei, para perseverarmos até o fim, para sermos salvos e herdar a vida eterna. Amém? Que a graça de Deus possa estar com você. Se você acha relevante esse estudo, esse tema, esse vídeo, eu peço que você compartilhe com os seus amigos. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Ativa também o sininho para receber a notificação de novos vídeos, né? E deixe um comentário sobre a sua opinião, pois esta é muito importante para nós. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Amém. Um forte abraço e até o próximo vídeo.